Fala meu povo, Albert aqui, iniciando aí mais um vídeo do canal Fala de Metal. E hoje a gente veio fazer a cobertura aí do primeiro workshop organizado aí pelo Setorial Cultura Rock. Neste dia 20 de janeiro aí o canal Falando em Metal esteve fazendo a cobertura do primeiro workshop realizado pelo Setorial Cultura Rock, com o objetivo aí de fomentar a cultura e o desenvolvimento do rock aqui em Brasília. Dentre as atrações aí, nós tivemos um mutirão SEAC muito importante aí para quem quer fazer um cadastro junto ao GDF e está conseguindo aí um investimento para o seu projeto, seja ele para produção de evento, de teatro, filme ou o disco da sua banda. Tivemos também aí palestras como boas práticas do palco, cultura e educação patrimonial, música e cinema. Eu acho que sim, existe um tabu, sim, existe um preconceito, existe algo que meio que ficou sendo trabalhado ao longo de muito tempo, que é a negação do governo, né, de não, o anarquismo, né, aquela coisa de você não se envolver, né. Só que o rock é cultura, faz parte da cultura brasileira, né, também. E existe um recurso para a cultura, tem um recurso federal, recurso estadual, recurso municipal para a cultura. Então, se é cultura e tem outras vertentes da cultura acessando esse recurso, né, e fomentando a sua cultura, por que não o rock, o underground, também não ter acesso a essa fatia, né? Primeiro momento que eu estou fazendo parte do Conselho de Cultura, mas eu já acompanho o Conselho já há bastante tempo, porque eu acho importante. Mas agora eu estou ali como protagonista, né, porque é numa gestão, para fazer movimentar justamente essas políticas públicas possam chegar até os artistas, os artesãos, a gente entender como é que é esse processo. Desde a pandemia, né, quando todo mundo ficou em casa, como é que foi muito difícil, né, as pessoas se movimentarem, fazerem cultura, os artistas, né, que precisam vender, produzir, cantar, e a gente teve que se reinventar. E com as questões, né, dessas políticas públicas, seja pelo meio do FAC, né, aqui no Distrito Federal, seja pela Aldir Blanc, pela Lei Paulo Gustavo, como é que essa política pública chega até de fato ao artista que precisa? Quando a gente pensa, né, em patrimônio, pensa em cultura e educação, muitos são os caminhos possíveis. Mas tentando trazer um pouco a discussão para o tema, né, do rock ou das expressões musicais, dos estilos musicais, das formas de ser e estar no mundo e talvez pensando a questão do metal, né? É muito importante que a gente pense que essas ações, essas atividades, né, precisam também se apropriar dos instrumentos e dos recursos disponíveis, né, os recursos orçamentários. Nesse sentido, os editais, trazendo alguns exemplos, né, a Lei Aldir Blanc, o edital também da Lei Paulo Gustavo, são caminhos interessantes e importantes para fomentar essas práticas, né? Então, quando a gente pensa nessas expressões musicais, a gente não está só falando de estilo, né? A gente está falando de como a gente pode transformar a sociedade. Então, nesse sentido, os editais eles vão muito na direção de facilitar, né, de trazer essas expressões e mobilizar, sensibilizar as populações e as comunidades para que elas mobilizem, né, esse conhecimento do rock, da cultura rock ou do metal, como formas também de sensibilizar a sociedade e também promover transformação social. Qualquer recurso do governo, independente se é de rock, se não é uma coisa burocrática. Você tem que ter um pouco de paciência, correr atrás de uns documentos, né? Dispor de tempo para ir atrás em reuniões, enfim, é uma coisa burocrática. E essa burocracia muitas vezes é ignorada, então as pessoas deixam de receber um recurso por conta desse tempo que vão gastar com essa burocracia.
eles não, às vezes não conseguem ver o benefício que o recurso vai gerar e acabam deixando de mão. Mas lá em Formosa, sobretudo as bandas mais novas, elas estão mais empolgadas, elas estão mais engajadas nesse sentido de pegar recurso, né? Porque as bandas lá são bem ativas, né? Tem muita banda ativa que toca, que faz show, mas nessa questão de coletar recurso, geralmente aí as bandas mais recentes estão saindo na frente, muitas vezes das mais antigas. Sobre essa questão da relação do heavy metal, do rock em si, como geral, a dificuldade, né, de pleitear recursos para se manter essa cena viva, né? O Sambamba, inclusive, a gente deixou de fazer o ano passado oficial justamente por questões orçamentárias, porque a gente não conseguiu o recurso suficiente para fazer o festival, como a gente já vinha fazendo em outras situações, né? Que, por exemplo, ali em 2018 a gente conseguiu trazer Master, a banda norte-americana, Retro da Alemanha, Gangrena Gasosa. Depois a gente conseguiu trazer Vulcano, teve um momento que a gente trouxe Matanza. Mas assim, cara, todo ano é a mesma dificuldade. É um pires na mão, pedindo ali apoio, concorrendo a editais. Então, assim, existe ainda uma grande dificuldade para se fazer essa cena acontecer. Parte é preconceito, parte eu acredito que é falta de um incentivo maior para essa cultura rock, e essa é a grande luta do setorial cultura rock, do movimento samba rock, para fazer com que o heavy metal, o punk, o hardcore, enfim, todas essas linguagens do rock and roll, que inclusive eu defendo muito. Cara, o rock, ele não só é banda, o rock está na moda, está no esporte, está em diversos fatores, está no cinema. Tem várias linguagens que a gente ali compõe, né? Que agrega toda essa coisa que a gente chama de elementos do rock. O Setorial Cultura Rock tem como missão promover um grande encontro, uma aproximação entre o poder público e os coletivos de rock, dentro das suas causas, valores, das necessidades que as bandas de rock, os artistas do rock, os produtores têm diante de tanta dificuldade que o segmento do rock vem sofrendo há muitos anos, sendo achatado por outras vertentes musicais. E é um momento fundamental da gente fortalecer, virar um pouco esse jogo, não que estejamos competindo com outros estilos musicais, mas sim de se posicionar com a força que o rock tem dentro dos seus valores de liberdade, de justiça social e resistência. Porque muitos de nós fazemos na raça muitos eventos, muitas organizações, encontros, só que a gente não consegue, às vezes, ter muito incentivo. É difícil remunerar toda a cadeia produtiva envolvida dentro do rock, desde as bandas, produtores, backstage, a galera que trabalha com merchan, a galera que trabalha com audiovisual, como o pessoal aqui do Falando em Metal, que está fazendo essa cobertura muito foda. Parabéns, galera. Então a gente precisa reaquecer essa cadeia produtiva, fortalecê-la para que mais e mais artistas e profissionais promovam a cultura do rock. A importância desse primeiro workshop é justamente trazer as pessoas, aproximar as pessoas dessa temática e pensar em caminhos, né? Caminhos de fomento das produções culturais. Eu acho que é um primeiro passo, uma iniciativa importante de uma articulação que já existe de pessoas de diferentes territórios aqui do DF. E eu acho que ela pode ser o ponto de partida para articulações mais amplas também, né? Não só no campo da cultura ou do patrimônio, mas também das expressões culturais que são importantes para que o rock, né, como expressão cultural, se firme. O setorial do rock foi importantíssimo, não conhecia. A partir das eleições eu conheci o setorial do rock, ele também fez todo esse engajamento, né, com os conselheiros, os potenciais, as eleições. Isso é importante porque a gente tem que englobar todas as formas artísticas, logicamente, né? Mas o rock, eu tenho um pezinho no rock desde muito jovem, né, com o pessoal da banda Hustler, com o pessoal dos Cabelo Duro, conheço a galera. Cabelo Duro é do Guará, né, gente? Então, assim, tanto a cena punk, a cena do heavy metal, de tudo, né? Porque o rock também ele abrange muitas vertentes. O que eu percebo é que ainda a galera do rock ainda não se tocou que essa é uma luta
que a gente venha batalhando há anos e anos, inclusive são 0,3% da receita, que a gente vem brigando lá desde 2004, né, para esse valor vir para a aporte do Fundo de Apoio à Cultura. E ainda eu vejo uma galera com certo, não sei se é bem receio, é preconceito, achar que o underground tem que ser essa coisa de, vamos juntar os equipamentos, vamos fazer ali. Não, galera, é o seguinte, eu vou deixar uma ideia para vocês. O Samba Rock, esse ano faz 26 anos, e o nosso grande vacilo foi ter pensado assim. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente estava fazendo o Samba Rock, ou melhor, maioria não, praticamente todas as vezes a gente estava fazendo o Samba Rock nessa ideia de junto o equipamento aqui, faz numa calçada ali, numa quadra coberta ali, enfim. Até um dia que a gente percebeu e falou assim, pô, mas vem cá, se existe um recurso, que inclusive eu fiz parte, vestido de sombra, batendo nos gabinetes, pedindo que esse recurso do Fundo de Apoio à Cultura existisse, e eu não vou utilizar desse recurso, cara, isso é vacilo. Nossa luta dentro da cena underground, ela vem de muitos e muitos anos. Nos acostumamos a fazer de forma independente, o famoso do it yourself, o que é muito honroso, é de garra, de muita luta, superar as adversidades. Só que com o tempo a gente está vendo que precisa dar um outro salto, que é o chamado do it together. Precisamos fazer mais juntos com outros movimentos, com outras entidades, para a gente ter mais força. E por isso a gente precisa ainda lidar com um certo tabu desse contato com o poder público. O poder público é o sistema. A gente gostando ou não da forma como ele funciona, a gente sabe de todas as mazelas, porém se a gente não buscar se conectar com o sistema, entender como ele funciona e operar dentro dele para justamente fomentar as nossas causas, a gente vai continuar com eventos com restrições de orçamento, com restrições de infraestrutura, do palco, o backstage, e a gente merece, não é uma questão que a gente já provou que a gente faz independente, a gente já provou isso e prova há décadas, mas agora a gente precisa dar um salto maior, mostrar que a gente merece sim merece mais atenção e fomento para fazermos eventos com uma estrutura melhor, com mais público, com uma remuneração melhor para os profissionais envolvidos. Então é muito necessário a gente mudar um pouco essa percepção, ou pelo menos se permitir pensar, por que não falar com o poder público e ir lá buscar políticas públicas para eu ter como cidadão e fazedor de cultura do rock, ter mais chances de trazer os meus impostos de volta para dentro da cena.